Hoje é dia 2 de novembro, dia de finados, comemoração dos fiéis defuntos, um dia muito importante da nossa fé, um dia marcado pela saudade, mas também pela fé na ressurreição daqueles que morreram. Eu os convido nesse dia 2 de novembro, nessa segunda-feira, a irmos à palavra de Deus, palavra de vida eterna, palavra que vai além da morte, que tem o poder de comunicar por meio de Deus a vida plena. Ouçamos o que nos diz o Senhor em João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entre tantos evangelhos que são possíveis nesse dia, porque há várias missas, esta é uma palavra importante para nós, onde Jesus, terminando o discurso do pão da vida, ele vai se propor, então, revelar que ele é o pão que comunica a vida eterna, o pão de Deus, que veio para dar a imortalidade ao homem. Vejam que coisa, quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Não é só fome de pão material, não é só fome das coisas desta vida, não é só sede das coisas desta vida, mas é de eternidade, e o único que pode nos comunicar uma vida que seja eterna é Cristo. E a gente fica ainda mais confortados e consolados quando ele diz: todos que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, não os lançarei fora. A morte, o pecado, aliás, nos lança na morte. Jesus, ao contrário, ele nos lança na vida eterna, na vida que nunca mais se acaba. Que bom saber isso, que nós temos um Salvador que nos conduz para além da morte. E o desejo do Pai é que todos ressuscitem, como disse Jesus, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Então, ver aqui não é só ver com os olhos, porque nós não vemos Cristo, mas é fazer a experiência com Ele, a experiência da salvação que já começa nesta vida, que vai sendo aqui construída e que vai se tornando plena, e um dia se consumará após a nossa morte na vida eterna. Meus irmãos, então hoje é o dia de nós nos lembrarmos dos nossos irmãos e irmãs falecidos. Não os entregamos à morte, nós os entregamos a Deus, o Deus da vida. Portanto, não estão mortos, mas estão com Deus da vida, o Deus que vai para além da morte. Aí nós nos lembramos deles, então, não só com os nossos sentimentos, porque os sentimentos são bonitos, mas nos conduzem tão somente a lembranças e saudades. Não nos conduzem ainda aquilo que só a fé pode nos conduzir, a certeza de que os nossos irmãos estão vivos para a glória de Deus, porque Deus é maior do que a morte. E é Jesus, por meio da sua ressurreição, o único que pode nos comunicar a vida eterna, porque a vida eterna depende da ressurreição. E o único que morreu e ressuscitou é Jesus Cristo. Portanto, o único que, com a sua ressurreição, pode nos comunicar também a ressurreição, a vida que dura para sempre. Hoje é o dia de rezarmos por eles, de nos lembrarmos com carinho, de agradecermos: Deus, muito obrigado por aqueles que passaram nas nossas vidas, que marcaram as nossas histórias, pelos dons que lhes concedestes, pelos bens, pelo bem que fizeram. Tanta coisa bela.
recordar com saudade, mas sobretudo com fé, com certeza de vitória de Deus, da vitória de Deus. Hoje é o dia de nos lembrarmos deles e também rezarmos, porque assim como aqueles que estão no Pai podem interceder por nós, nós podemos interceder por aqueles que nós ainda queremos que estejam com o Pai. Nós não sabemos, só Deus é quem sabe, mas a gente crê que se ainda não estão naquela glória definitiva, Deus aceita as nossas orações e vai completando aquele processo tão necessário da construção definitiva do amor pleno na vida de cada um deles. É o dia de rezar por eles. E finalmente hoje é o dia também de pensarmos que a nossa vida aqui é só uma passagem. Não podemos viver aqui de modo distraído, como se um dia também não fôssemos nós passarmos pela morte. Todos nós passaremos. Que ela não nos pegue desprevenidos, vivendo apenas uma aventura irresponsável, uma aventura marcada pelo apego às coisas aqui, mas que seja sim uma aventura bela, vivida com Deus nos ensinamentos de Cristo, para ser depois definitiva na vida da festa da eternidade preparada pelo mesmo Cristo. Vamos rezar? Deus aceita hoje a oração da Igreja, de todos nós, pelos irmãos e irmãs falecidos. Queremos nos lembrar deles, de cada um deles, louvar pela vida deles e também rezar para que sejam perdoados dos seus pecados em Cristo, que sejam lavados no sangue do Cordeiro. Pai, queremos rezar também para que a gente não viva esta vida desperdiçando-a, como se o Senhor não existisse ou fosse apenas uma lembrança distante. Que façamos da nossa história uma história de salvação com Teu Filho Jesus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora interceda pelos nossos irmãos e irmãs falecidos. Fiquem com Deus.